Story amigos! Story gatas e story gatos. Story lover! Story chuchucões. Story lindos e maravilhosos! Story angels. Bem-vindos ao Show da História! A Máquina do Tempo adverte. Após a filmagem da segunda temporada, Claro e Neto entraram em greve, reivindicando férias. Então eu dei a eles uma pequena viagem no tempo, de modo que resta a minha nobre responsabilidade de apresentar-lhes esse último episódio, na forma de making of. Boa viagem. Story amigos, se vocês estão cansados de sempre ouvir a história do ponto de vista dominante daquele homem branco, poderoso, europeu, heteronormativo. Nessa segunda temporada, a gente deu uma enfatizada em dois aspectos. A gente fez uma aposta muito grande em mostrar o papel da mulher na história do Brasil. Essa mina aqui, irmão, nunca fugiu de uma batalha. E chega de dizer que mulher não pode ir à luta, que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Também a perspectiva do negro e do índio no Brasil foi muito destacada nessa série. Isso é uma intencionalidade do Futura, né? A gente trabalha muito na perspectiva da diversidade. Eu gosto muito das escolhas que a gente fez nessa segunda temporada, porque eu acho que a gente acaba vivendo o próprio conteúdo do programa. Então, por exemplo, a gente teve em setembro o incêndio do Museu Nacional. Em outubro, noticiaram que o crânio da Luzia havia sobrevivido. O programa estreou dia 19 de novembro. E a gente filmou. Quando a gente filmou, obviamente, ninguém previa esse episódio tão triste. Eu sou Luzia, uma autêntica mulher das cavernas. E possivelmente a primeira habitante do Brasil. Quem diria, né? Uma mulher negra. Então, eu acho que nessa segunda temporada a gente veio com esse recorte ainda mais firme da história dos negros, da história das mulheres, dos povos originários, daqueles que resistiram aos massacres, os artistas, os ativistas. Porque a nossa ideia com a série é justamente até mais do que trazer a história do Brasil, é trazer perguntas sobre a história do Brasil. Perguntas sobre como contar a história do Brasil, perguntas sobre como pensar a história do Brasil. Qual que é de chamar a chegada dos portugueses aqui no Brasil de descobrimento? É super importante que a gente fale cada vez mais sobre essas pessoas que foram deixadas de lado pela história oficial e que a gente entenda e tenha conhecimento e saiba mais sobre quem elas são, o que elas fizeram. As mulheres da história não ganham o reconhecimento que deveriam. Tu não vai me dizer que o povo me conhece como mulher de lampião. Ih, amiga! Quanto mais pontos de vista a gente tiver sobre a nossa própria história, mais diversa ela vai ser, mais completa ela vai ser. Um povo que não conhece a sua história é um povo sem identidade. Porque ele vai ser o povo que vai ter a identidade que deram a ele. Essa identidade, esse conhece-te a ti mesmo, que é a história, é o que te permite ir para frente, é o que te permite lutar, se mobilizar, né? Fazer a sua própria história. E durante muito tempo, o estudo da história tinha a ver com decorar datas, decorar nomes e desvendar aquilo que está no passado. Para mim, a história é o estudo do presente olhando para o passado. Então, depende de quem olha, depende de como olha, o autor do estudo sempre vai estar presente nessa visão. A visão que se tem, por exemplo, da Imperatriz Leopoldina na história do Brasil, que foi a mulher traída e que se resignou com isso em nome de um projeto, de um país chamado Brasil, a gente tentou, à luz do sexismo, tentar trazer a importância dela na proclamação da independência do Brasil, que é algo que ficou absolutamente silenciado pela historiografia. Sob a minha batuta, o Conselho de Estado se reuniu e chegou num consenso. Eu redigi logo uma cartinha pro Pedro, declarando que era o momento do Brasil deixar de ser quintal de Portugal, que era a hora dele proclamar a independência do Brasil. Ele só precisava gritar mesmo, porque assinar eu já tinha assinado. A ideia foi mostrar mulheres com personalidade forte e que, de alguma forma, elas têm consciência disso. Que elas estão na luta somente por existirem, por serem mulheres. Para isso, a gente conta com dois atores maravilhosos, que são inteligentíssimos, rápidos, jovens.
Obrigada. Depois a Muito gente bacana. te paga aquele cachezinho. Gente, eu sou o Neto. Eu sou a Clara. A gente falou trocado. Acho que a gente falou trocado. A gente Amizade. troca o tempo todo. Com certeza, nessa temporada a gente foi indo com mais garra, mais sangue nos olhos para trazer um conteúdo mais interessante e apresentar personagens históricos que com certeza faltaram na temporada anterior. Story-migos, pra quem não sabe, Carolina de Jesus aqui escreveu Quarto de Despejo em 1960 e o livro bombou. Foi incrível contar com toda essa galera desde o dia 1, no começo da pesquisa, até o fim do processo de montagem e finalização, com gente que entrou de cabeça e abraçou o show da história. Não vi você aí. Eu sou o Deco Farcas. Eu fiz as animações da segunda temporada do Show da História, um projeto de stop motion 100% feito com recortes de papel e colagem. Primeiro tu tem que recortar os arco-íris tudo igualzinho, certinho. E aí tu monta o exemplo de fita cassete. E a ideia é que o arco-íris vai saindo da fita. Eu não vou fazer saindo pra sempre, então se você repetir o mesmo ponto, como chamamos de lambda na física, ele vai dar a impressão de que tá saindo pra sempre, meu porra. Aí nós vem aqui, nós vai cortar agora um tiquinho desse arco-íris, tá bom? Cortou, posiciona, vamos ver. Aí, porra, já é. Tá tudo certo aí, ó. Não, lapiseira, lapiseira, lapiseira. Porra, meu irmão. Tu não te esqueças de tirar objetos como tesouras e lapiseiras do plano, senão tu vai ter um trabalhão pra tirar depois. O figurino de época, ele é muito mais trabalhoso, né? Porque a gente tem que respeitar a época, porque a moda, ela conta uma história, né? Através da moda, a gente consegue também detectar um tempo. Os tipos de tecido, as modelagens das roupas, tudo isso a gente vai atrás para tentar fazer o mais próximo possível da realidade. Por que vocês estão usando essas roupas? Ai, que bom que você falou, ufa. Nossa Senhora. Você não curtiu? A gente colocou ela meio que pra você, assim. Imagina, eu não uso mais essas roupas, gente. É Já mesmo? abandonei faz tempo. Ai, que massa. A minha pesquisa começa com o ator, né? De ver qual que é a característica dele que ele contribui para a caracterização do personagem na maquiagem. Maurício de Nassau, bem-vindo ao programa, cara. Seja muito bem-vindo. C'est un plaisir, meu amigo. It's a wonderful to be here. Estar com vocês neste programa maravilhoso. Eu acho que numa série de humor e que tem uma função educativa, a montagem é crucial para que a gente consiga, por um lado, transmitir as informações, mas ao mesmo tempo dar um ritmo e dosar um pouco os momentos mais pesados, porque a nossa história não é nada leve, com momentos engraçados que fazem a gente relaxar um pouco diante de tanto conteúdo. Oi, meu nome é Clara. Sou a Júlia, mas todo mundo me confunde com aquela Clara. Ou com essa Clara. A gente parece muito. Tá, agora. A gente veio junto com a comitiva de cientistas da Imperatriz Leopoldina. Somos jovens cientistas, né? Eu cheguei aqui aos 20 anos e para minha mudança precisaram de 2 navios. Eu vim acompanhada por cientistas. E aí a gente se perdeu aqui na ilha de edição. E a gente, na verdade, tá tentando sair daqui faz um tempo. Não, imagina, a gente conseguiu um emprego aqui. Júlia, Não? a gente tem que aproveitar essa oportunidade pra falar que as pessoas prenderam a gente aqui. Acho que a parte mais legal é fazer a seleção, que a gente vê todo o material bruto. Mas olha o que a gente separou pra vocês. 235.1 tem 4. Da população com ela mesma, Ah, não, você tá vendo de novo esses vídeos vendendo joia? Que vício estranho. Gêmeo.
Também pelo movimento LGBT. Você tá vendo de novo tutorial de adestramento de animais pra quê? Você nem tem nenhum animal. Foi um período muito conturbado. Horrível. Eles odiaram. Que andavam pelo sertão, buscando sobreviver. Sobreviver, não. Socorro, direção! Me ajuda! Você tá assistindo de novo o programa de caminhoneiro? Você nunca manifestou interesse por isso. Não acredito. Você tá vendo vídeo de extração de petróleo de novo, sendo que você não tem nada a ver com isso. E essa segunda temporada teve algumas mudanças. Acho que a principal mudança para a música, principalmente, foi esse novo quadro que são os fita cassete, né? Que é essa banda maravilhosa que apareceu com a Lívia Lagato liderando, vocalista incrível. Quem vem lá é o Napoleão. Quem vem lá é o Napoleão. A gente conversando, a gente acabou chegando à conclusão que seria legal pegar músicas muito conhecidas e populares e descontextualizar elas e colocar a história do Brasil no meio delas, né? Se não vejo nada sobre a escravidão, é hora de entender o que no fundo foi da costa da mina, Congo e Benin. É hora de lembrar do nosso Chico Rei. Aqui teve escravidão, história de uma nação, muita exploração. O Show da História, claro que teve diversos desafios, como você pode imaginar, que trazer pessoas do passado para o presente não é simples. Tem uma coisa que é meio delicado de falar, mas vou contar para vocês, que uma das cláusulas do contrato da Clara e do Neto é que era terminantemente proibido eles se envolverem com pessoas do passado. E a gente quase teve problemas com isso, porque a Clara queria voltar para salvar o Marighella. Isso é na cara de pau. A gente combinou que durante o programa não poderiam se formar casais. E o Neto queria viver uma vida de artista modernista com a Tarsila. Fala um pouco pros nossos story-amigos, assim, de você, assim, de onde você veio, pra onde você vai hoje à noite. Neto. O que foi, cara? A fotografia ela é responsável pela parte de luz e câmera e ela ajuda a contar aquela história que tá na cabeça do diretor. E o problema que eu tive com um dos convidados foi com a Tarsila do Amaral, que quando ela chegou, ela falou: Oscar, que iluminação, que cores são essas? Eu falei, foi o que eu fiz. Ela falou, não gosto, não é a minha cara, vamos mudar isso tudo. Então ela começou a dar um monte de pitaco, mudou toda a iluminação e quem sou eu para discutir com Tarsila do Amaral? E uma coisa bem legal foi o episódio do Rondon, porque ele veio e surpreendeu todo mundo. Ele chegou antes da nossa equipe estar rodando, com uma equipe própria, fazendo um reality show. A gente nunca imaginava que o Rondon ia estar tão à frente do tempo dele, que ia trazer uma linguagem assim super dinâmica, com câmera na mão. Vejam, 2 jovens do futuro. Acho melhor observá-los. A gente criou esse programa também com uma preocupação de que ele possa funcionar como material didático. E o nosso objetivo principal era contribuir para o estudo da história, para que as aulas de vocês, para que o estudo em casa, junto com a Clara e com o Neto, se torne mais interessante. Então, o convite que o Futura faz é que todos assistam a série, sobretudo os professores de história, os alunos de ensino fundamental e médio do Brasil, porque certamente a história do Brasil não é para principiantes e vocês vão ter muito o que aprender com essa temporada. Então, eu realmente espero que vocês tenham aproveitado essa temporada e é isso. Beijos! Vejam só o show da história, de volta. Tem piada e muita treta, polêmica.